No implacável abismo da história marítima, os castigos mais atrozes eram usados para impor disciplina e manter a ordem a bordo dos navios. Desde serem abandonados à própria sorte em ilhas desertas, até enfrentar o angustiante ato de andar na prancha, esses métodos extremos refletiam a severidade da justiça nos mares altos. Essas práticas implacáveis não só infligiam dor física, mas também serviam como poderosas ferramentas de intimidação, moldando as vidas de marinheiros e piratas. Quão cruéis eram esses castigos realmente? E mais importante, o que justificava esses atos em um ambiente tão hostil como o mar aberto? Marunagem, o destino mortal dos piratas abandonados. Na história da pirataria, poucos castigos eram tão temidos e tão eficazes quanto a marronagem. O ato de abandonar um homem em uma ilha desabitada, onde a luta pela sobrevivência se tornava a única opção. Longe das aventuras gloriosas retratadas nas lendas, a marronagem era uma sentença de morte, uma condenação da qual poucos sobreviveram. Esse castigo brutal foi constante durante a Idade de Ouro da pirataria, um período em que a vida no mar era governada pela brutalidade implacável. A marronagem tem suas raízes em práticas muito mais antigas do que a própria pirataria. Ela remonta ao século XVI, quando exploradores europeus começaram a usar ilhas remotas para punir aqueles que se rebelavam ou desobedeciam ordens. O termo tem origem no espanhol cimarrón, originalmente usado para descrever escravos fugitivos no Caribe. Com o tempo, a marronagem se tornou uma ferramenta comum tanto para as marinhas coloniais quanto para os piratas, que a utilizavam como uma forma de castigo exemplar. O caso mais antigo conhecido de marronagem ocorreu em 1502, quando Cristóvão Colombo abandonou um membro da tripulação, Francisco de Oras, em uma ilha desabitada durante sua quarta viagem ao Novo Mundo. Ao longo dos séculos, essa prática foi adotada e aprimorada, tornando-se um dos castigos mais temidos por aqueles que cruzavam os mares em busca de saque e aventura. Durante a Idade de Ouro da pirataria, aproximadamente entre 1650 e 1730, a marronagem se tornou uma ferramenta-chave para manter a ordem nas tripulações. Embora os piratas sejam frequentemente retratados na ficção como rebeldes com uma causa, a realidade a bordo de seus navios era brutal. O respeito pelas regras não era opcional. Qualquer transgressão, seja desobedecer ordens ou tentar escapar, podia resultar no abandono em uma ilha solitária. Um dos piratas mais notórios a empregar essa prática foi Bartholomew Roberts, conhecido como Black Bart. Roberts, que atuou no início do século XVIII, implementou um código rigoroso para sua tripulação, que especificava a marronagem como castigo para aqueles que tentassem fugir ou trair a companhia. Em seu famoso código, estava estipulado que qualquer homem que ousasse esconder informações ou tentar escapar do navio seria abandonado em uma ilha deserta com uma garrafa de pólvora, uma garrafa de água, uma pequena arma e uma bala. Esse tipo de sentença, longe de ser uma oportunidade de sobrevivência, era na verdade uma sentença de morte. A marronagem não era apenas uma forma de castigo, mas também um meio de incutir medo nas tripulações. Aqueles abandonados à sua sorte em ilhas desertas tinham poucas chances de sobrevivência. A falta de comida e água, a exposição a condições climáticas extremas e a solidão mental podiam fazer até o homem mais resiliente sucumbir em dias ou semanas. Muitos dos abandonados não tinham outra escolha senão tentar a autoexecução, usando as pistolas fornecidas para acabar com seu sofrimento. No entanto, houve alguns casos de sobrevivência que foram imortalizados na história. O mais notável ocorreu em 1813, quando Charles Barnard, um marinheiro que foi marronado nas Ilhas Malvinas, conseguiu sobreviver por mais de 2 anos em completa solidão. Não só sobreviveu, como também resgatou outros náufragos que haviam sido abandonados com ele. Esse ato de resistência diante da adversidade demonstra a resiliência humana, mas sem dúvida foi uma exceção em um cenário, por sua natureza, fatal. Embora a prática de marronagem tenha sido oficialmente abolida pela Marinha Real Britânica em 1720, ela não desapareceu imediatamente. De fato, continuou a ser utilizada em algumas áreas bem no século XIX. O último caso registrado de marronagem por piratas ocorreu em 1822, quando um capitão espanhol chamado Bonito Du
abandonou vários de seus homens em uma ilha remota no Atlântico. Esse ato foi amplamente condenado, até mesmo entre outros piratas, marcando o fim de uma era. O desaparecimento da maronagem coincidiu com uma mudança nas táticas disciplinares a bordo dos navios. Marinhas e frotas começaram a adotar formas mais modernas de castigo, como o encarceramento, enquanto o conceito de honra e lealdade nas tripulações evoluía. Apesar de seu desaparecimento, a sombra desse castigo persistiu na cultura popular, imortalizada em romances e filmes sobre piratas e a vida no mar. Sob a quilha, o inferno marítimo da maronagem. Nas profundezas do oceano, além da visão de qualquer costa, existia uma lenda aterrorizante, uma sentença temida tanto por marinheiros quanto por oficiais: a maronagem. Este castigo brutal, cujo nome vem do ato de arrastar um homem sob o casco de um navio, é lembrado como um dos castigos mais implacáveis usados nas marinhas do século XVII. No entanto, sua história e a forma como era executado foram enterradas pelo tempo e pela falta de testemunhos claros, dando-lhe um ar de mistério e horror. Embora a maioria das pessoas associe a maronagem à pirataria, a realidade é que esse castigo se originou nas poderosas marinhas europeias, especialmente na marinha holandesa. Em uma época em que a disciplina a bordo dos navios era crucial para a sobrevivência nos mares abertos, métodos extremos de controle eram a norma. E entre eles, a maronagem se destacou pelo seu nível de crueldade. A maronagem começou a ser implementada na marinha holandesa durante o século XVII, quando a nação estava no auge de seu poder naval. Marinheiros, muitas vezes homens durões e rebeldes, viviam sob a constante ameaça desse castigo, que não só visava corrigir ofensas graves, mas também incutir medo na tripulação. A quilha de um navio, aquela parte vital que o mantinha flutuando, se tornou um instrumento de castigo, tirando a humanidade de qualquer um que passasse por baixo dela. A prática consistia em amarrar um marinheiro e jogá-lo no mar, debaixo do navio, para ser arrastado de um lado para o outro, sob o casco. O procedimento não era apenas doloroso devido às superfícies abrasivas do casco, cobertas por percevejos, mas também arriscava a vida do condenado, já que a forte puxada da água e as correntes podiam ser fatais. Os detalhes exatos das vítimas da maronagem são escassos, mas sabe-se que as chances de sobrevivência eram mínimas. A água salgada, combinada com as superfícies ásperas do casco, rasgava a pele e os músculos. Testemunhos contemporâneos daqueles que presenciaram o castigo falam de vítimas saindo da água, se saíssem com ossos quebrados, hemorragias internas e dor insuportável. O risco de infecção também era alto, e os sobreviventes sofriam de gangrena, morrendo frequentemente dias depois. Apesar de sua extrema brutalidade, a marinha holandesa usou a maronagem como uma ferramenta para garantir que as ordens fossem seguidas sem questionamentos. Era um método de controle como nenhum outro, projetado não apenas para punir os infratores, mas para evitar rebeliões ou desobediência em uma tripulação constantemente sob extrema tensão. Embora tenha começado na Holanda, a maronagem logo foi adotada por outras potências navais da época. A Marinha Russa, sob o comando de Pedro o Grande, implementou o castigo como parte de seus esforços para modernizar sua frota e adotar métodos ocidentais. No porto de Von, em 1705, sabe-se que Pedro presenciou a execução de vários marinheiros que haviam cometido furtos a bordo e não hesitou em aplaudir a eficácia da maronagem como meio de manter a ordem. No entanto, apesar de seu uso em várias marinhas, a maronagem não era algo que fosse aplicado regularmente em todas as forças navais. A Marinha Britânica, por exemplo, embora ciente da prática, preferia castigos mais convencionais, como chicotadas ou enforcamentos. De fato, a Marinha Real Britânica nunca sancionou oficialmente a maronagem, embora se saiba que houve incidentes isolados em que foi aplicada, principalmente em tempos de extrema pressão ou em embarcações menores, onde a disciplina era mais difícil de manter. É interessante notar que, na cultura popular, a maronagem passou a ser associada aos piratas, mas essa conexão está carregada de mitos. Na realidade, os piratas preferiam castigos mais imediatos e letais, como o abandono em ilhas desertas ou execuções rápidas. No entanto,
A ameaça de marunagem existia como uma forma de intimidação, especialmente entre os piratas mais implacáveis, como Edward Lowe, que, segundo alguns relatos, usava essa técnica em prisioneiros de navios mercantes que ele saqueava. No entanto, a maioria das histórias sobre piratas e marunagem vem de relatos exagerados ou sensacionalizados, sem base sólida. O famoso Código Pirata de Bartholomew Roberts, datado de 1721, não fazia menção a essa prática, focando a atenção, em vez disso, em castigos mais diretos e menos prolongados. A imagem do pirata como executor desse castigo pode ser mais um produto de romances e filmes do que da realidade histórica. À medida que o século XIX avançava, a barbárie da marunagem começou a perder aceitação, especialmente sob a influência das ideias do iluminismo. A crítica à crueldade de castigos brutais aumentou, e muitos começaram a questionar se realmente valia a pena manter uma prática tão perigosa e desumanizante. O último caso documentado de marunagem ocorreu na Marinha Holandesa em 1853, a bordo do navio fragata United States Ship Fro. Após um marinheiro chamado Johannes Franken sobreviver ao tormento, o incidente provocou tanta indignação pública na Holanda que se tornou um dos fatores que contribuíram para a abolição da prática nas marinhas europeias. Na Rússia, o czar Alexandre II também proibiu a marunagem em 1864 como parte de uma série de reformas voltadas para a modernização da sociedade russa. Andando pela prancha, o castigo mais temido da pirataria. O ato de andar pela prancha representa um dos castigos mais aterrorizantes associados à pirataria. Popularizado na cultura moderna através de histórias e filmes, esse castigo envolvia forçar um prisioneiro ou membro da tripulação a caminhar por uma prancha estendida da lateral de um navio até a água, onde a maioria enfrentava a morte por afogamento, ataques de tubarões ou outros perigos marítimos. No entanto, a prática era muito mais do que uma simples execução. Era um método usado por alguns dos piratas mais notórios para instilar terror e controle dentro de suas tripulações. Embora a frase "andar pela prancha" não tenha sido formalmente registrada até o século XIX, relatos de seu uso existem muito antes. O marinheiro holandês Jan Erasmus Huygens documentou em 1663 como o pirata François Lan forçou prisioneiros espanhóis a andar pela prancha ao largo da costa da Venezuela. Esse tipo de castigo se tornou um ato temido, tanto por marinheiros quanto por prisioneiros, pois o castigo não significava apenas a morte certa, mas também uma tortura psicológica. Durante a Idade de Ouro da pirataria, séculos 17 e 18, o uso da prancha foi mais frequentemente documentado no Caribe e no Atlântico Norte, particularmente entre os piratas mais notórios. Embora muitos piratas empregassem métodos mais diretos, como tiros ou facadas, andar pela prancha era usado para humilhar as vítimas e criar um espetáculo de poder diante das suas tripulações. Um dos piratas mais famosos associados a esse castigo foi Bartholomew Roberts. Conhecido como Black Bart, Roberts foi um pirata extremamente bem-sucedido, que capturou mais de 400 navios entre 1719 e 1722. Apesar de ser mais famoso por suas regras rígidas e o sistema organizado dentro de sua tripulação, Roberts também usou o castigo de andar pela prancha, especialmente em situações em que queria dar um exemplo a um prisioneiro. Em um dos incidentes mais documentados, ele capturou um navio negreiro em 1720 e forçou alguns membros da tripulação a andar pela prancha, o que causou grande impressão nos testemunhos da execução. Em um ato particularmente macabro, o pirata Edward Lowe se destacou por usar o castigo de andar pela prancha como uma forma de cruel entretenimento. Em 1722, Lowe capturou o navio Nostra Senhora de Victoria e, após uma disputa sobre ouro escondido, forçou vários membros da tripulação, incluindo o capitão, a andar pela prancha. Durante esse evento, a prancha foi estendida além da lateral do navio, prolongando o sofrimento das vítimas antes de sua queda no mar, uma técnica psicológica destinada a maximizar o terror. Lowe era conhecido por sua brutalidade, e esses tipos de execuções ajudaram a cimentar sua reputação como um dos piratas mais temidos da época. O uso da prancha nem sempre resultava em uma execução imediata.
Muitas vezes, os piratas usavam a ameaça desse castigo para extrair informações ou impor sua autoridade dentro da tripulação. O capitão William Snellgrave relatou em seu livro A New Account of Some Parts of Guinea and the Slave Trade, 1734, como piratas o ameaçaram com andar pela prancha caso não revelasse a localização de um tesouro escondido, uma tática frequentemente usada para obter informações sem a necessidade de realmente executar o castigo. Esse uso da ameaça também foi visto em piratas como Charles Vane, conhecido pelo tratamento cruel dos prisioneiros. Vane frequentemente usava o castigo como uma forma de coagir seus prisioneiros a entregar bens valiosos ou informações sobre outros navios, sem necessariamente executar a execução da prancha. Embora a prática de andar pela prancha geralmente levasse à morte, houve raras exceções. Em 1769, uma tripulação mutinada a bordo do navio britânico Betsy decidiu que o castigo para o seu capitão cruel e oficiais seria fazê-los andar pela prancha. No entanto, o que tornou esse evento incomum foi o fato de que os oficiais sobreviveram, agarrando-se a destroços flutuantes até serem resgatados por um navio que passava. Esse caso destaca como, em situações extremas, a sobrevivência poderia depender de fatores além do controle humano, como as correntes marítimas ou a possibilidade de encontrar objetos flutuantes. Embora o castigo de andar pela prancha seja comumente associado à pirataria no Caribe e no Atlântico, ele também foi praticado em outras partes do mundo. Qing Shur, uma das piratas mais temidas do século XIX na China, também conhecida como Qing Shi, usou esse método contra prisioneiros rivais e membros desobedientes da sua vasta frota, que em seu auge contava com até 40.000 piratas. Qing Shi impôs regras rigorosas em sua frota, e a prancha foi uma das maneiras mais eficazes de manter o controle. Sua habilidade em usar esse castigo, junto com outras medidas extremas, contribuiu para seu sucesso em consolidar o poder no Mar do Sul da China. À medida que as autoridades navais começaram a intensificar o combate à pirataria no final do século XVIII e início do século XIX, a prática de andar pela prancha começou a declinar. Em 1822, o pirata espanhol Bonito Du forçou vários prisioneiros a andar pela prancha, tornando esse um dos últimos casos documentados desse castigo na pirataria. Subsequentemente, potências coloniais e navais começaram a erradicar as operações piratas no Atlântico e no Caribe, levando ao desaparecimento desse ato como forma de execução. O ato de andar pela prancha se tornou um dos símbolos mais duradouros da pirataria, imortalizado em obras literárias como A Ilha do Tesouro, de Robert Louis Stevenson, e em obras cinematográficas como Peter Pan. Essas histórias, embora frequentemente com um foco mais lúdico ou alegórico, mantêm viva a imagem da prancha, como um elemento essencial da identidade pirata. Embora o castigo de andar pela prancha tenha eventualmente desaparecido com o tempo, sua influência persiste como um lembrete das práticas extremas usadas pelos piratas para governar pelo medo e garantir controle absoluto sobre suas tripulações e inimigos. A Cat o' Nine Tails, a brutal realidade do castigo naval. Nas profundezas dos oceanos, onde a vida a bordo dos navios era um teste constante de resistência, a Cat o' Nine Tails, corda de 9 caudas, tornou-se um dos castigos mais temidos entre os marinheiros. Este chicote de 9 caudas, feito de cordas trançadas e, às vezes, adornado com fragmentos de metal ou vidro, era utilizado para impor uma disciplina rígida, deixando cicatrizes físicas e psicológicas. Seu uso foi tão disseminado e temido que seu nome passou a ser sinônimo da crueldade vivida a bordo dos navios por séculos. A Cat o' Nine Tails não era apenas um chicote, mas uma ferramenta que simbolizava o controle absoluto dos oficiais sobre suas tripulações. Suas origens remontam a séculos atrás, mas foi durante os séculos XVII e XVIII, na era da navegação à vela, que ganhou a maior notoriedade. Usada principalmente na Marinha Real Britânica, mas também presente em outras marinhas europeias e entre piratas, esse chicote tornou-se uma extensão da autoridade do capitão. As regras de disciplina eram rígidas e qualquer infração podia ser punida com uma sessão de chicotadas. Os motivos para o castigo variavam, desde infrações menores como embriaguez, até crimes graves como motim ou deserção.
a aplicação da Cat o' Nine Tails não era um processo rápido ou simples. Quando um marinheiro era sentenciado a esse castigo, ele era despido de suas roupas e amarrado a um mastro ou a uma grade. O número de chicotadas administradas variava dependendo da gravidade da infração e da decisão do capitão. Em algumas ocasiões, 500 chicotadas não eram incomuns para crimes graves, como roubo ou desobediência. As vítimas eram chicoteadas nas costas nuas e as cordas do chicote, frequentemente impregnadas com fragmentos afiados, rasgavam a pele, causando feridas profundas que podiam levar dias ou até semanas para cicatrizar. Um dos casos mais conhecidos de punição com a Cat o' Nine Tails ocorreu em 1797 a bordo do HMS Hermione, um navio de guerra britânico. O capitão Hugh Pigot ordenou o chicoteamento de vários marinheiros após um incidente durante uma tempestade. A brutalidade das punições levou a um motim, no qual a tripulação matou o capitão e vários oficiais. Um evento que chocou a Marinha Real e deixou claro os perigos do abuso dessa forma de disciplina. As consequências do castigo com a Cat o' Nine Tails iam além da dor imediata. As feridas profundas deixavam cicatrizes permanentes, e as infecções eram uma ameaça constante. John Barlow, um marinheiro britânico de 1731, recebeu 500 chicotadas por deserção. Embora tenha sobrevivido ao castigo inicial, morreu 3 dias depois devido a infecções resultantes das feridas. Em muitos casos, as vítimas não sobreviveram ao castigo. Mortes por choque ou perda de sangue eram comuns, e marinheiros que conseguiam suportar frequentemente permaneciam severamente incapacitados. Embora a Cat o' Nine Tails seja tipicamente associada a marinhas oficiais, seu uso também estava presente nos navios piratas. Nos seus códigos de disciplina, piratas como Bartholomew Roberts impunham castigos severos, incluindo o chicoteamento. Roberts especificava que qualquer membro da tripulação que atacasse outro teria de receber 40 chicotadas. No entanto, a violência física nem sempre era a única ferramenta de controle. Piratas como Edward Lowe eram conhecidos por seu sadismo, e disse que uma vez ele chicoteou um capitão capturado com uma Cat o' Nine Tails mergulhada em vinagre de picles, uma adição cruel ao sofrimento já imposto pelo chicote. O castigo com a Cat o' Nine Tails não servia apenas para corrigir o comportamento dos marinheiros, mas também tinha um impacto psicológico profundo. A presença do chicote, sempre ao alcance dos oficiais, mantinha a tripulação em um estado constante de medo. Antes de cada sessão de chicotadas, a tripulação era reunida para assistir ao castigo, um ato conhecido como veragata. Isso não era apenas um lembrete da autoridade, mas também uma maneira de manter a coesão por meio do medo. Os marinheiros sabiam que, a qualquer momento, poderiam ser os próximos a receber sua lição. Essa atmosfera de intimidação e desconfiança afetava os relacionamentos entre os membros da tripulação, criando um ciclo constante de medo e submissão. À medida que o século XIX avançava, as críticas ao uso da Cat o' Nine Tails começaram a crescer. Charles Dickens, em seu romance David Copperfield, criticou fortemente essa prática, descrevendo-a como um ato desnecessário e cruel. Nos Estados Unidos, a Marinha limitou o número de chicotadas a 12 em 1850 e em 1862 a prática foi oficialmente abolida. A Marinha Real Britânica seguiu um caminho semelhante em 1879, embora tenha mantido o chicoteamento para casos de motim até 1881. A cultura naval começou a mudar, e o uso do chicote como ferramenta de controle foi desaparecendo à medida que as ideias sobre disciplina e castigo evoluíram. No entanto, o legado da Cat o' Nine Tails persiste como um sombrio lembrete de uma era em que o poder absoluto dos oficiais era mantido por meio do terror físico. Presos na infâmia, o espectáculo macabro da Jitim Pirata. O mar, palco das maiores aventuras e crimes, também foi testemunha de um espetáculo horrível destinado a gravar na memória coletiva a brutalidade da vida pirata. Jitim, ou pendurado em correntes, foi um dos castigos mais aterradores no universo da pirataria, um método de execução que transcendia os limites da morte, tornando-se um ato público de humilhação e advertência. A prática envolvia pendurar o corpo de um pirata executado em uma gaiola de ferro,
onde seus restos, expostos aos elementos e à decomposição, serviam como um monumento macabro ao destino que aguardava aqueles que se rebelavam contra a autoridade no mar. A Jitting atingiu seu auge durante os séculos XVII e XVIII, tornando-se uma poderosa ferramenta para oficiais navais e autoridades locais. Não era apenas uma execução, mas um espetáculo público projetado para instilar terror e dissuadir outros potenciais criminosos marítimos. Após ser enforcado, os corpos dos piratas eram cuidadosamente colocados em gaiolas de ferro ou estruturas conhecidas como gibbets. Essas cestas metálicas, geralmente feitas sob medida, garantiam que os corpos, mesmo em um estado avançado de decomposição, permanecessem visíveis para todos. O historiador e especialista em pirataria Marcus Radica descreveu a Jitting como um teatro de estado da morte, um lembrete perpétuo do poder da autoridade que deveria ser visto por todas as multidões que passavam pelos portos e cruzamentos movimentados. Os corpos em decomposição, balançando suavemente nas gaiolas, tornavam-se símbolos da decadência e do desespero humanos. Um dos casos mais famosos de Jitting na história da pirataria foi o de William Kidd, também conhecido como Capitão Kidd, que foi capturado em 1701 após uma carreira fracassada como corsário. Após seu julgamento em Londres, Kidd foi executado no Wapping Dock e seu corpo foi pendurado em um gibbet em Tilbury Point, onde permaneceu suspenso por 3 anos. Esse lembrete macabro do destino de um pirata tornou-se um marco para os navios que entravam e saíam de Londres, um símbolo da inevitabilidade da morte para aqueles que escolhiam o caminho dos piratas. A imagem de Kidd pendurado na gaiola foi popularizada pelo poeta John Gay em sua obra de 1728, The Beggar's Opera, onde ele se referiu à imagem de Kidd nas correntes, sementando o destino do pirata na memória coletiva. O processo de Jitting não envolvia apenas a execução, mas também uma cruel deformação do corpo, permitindo que a carne se decompusesse lentamente enquanto a estrutura de ferro garantia que os restos permanecessem expostos e visíveis por longos períodos. Algumas gaiolas foram projetadas para manter o crânio da vítima no lugar, mesmo enquanto o corpo se desintegrava, criando uma imagem ainda mais grotesca e aterrorizante. O caso de James Field, um contrabandista executado em Kent, Inglaterra, em 1752, é um dos mais únicos. Seu corpo foi colocado em um gibbet tão perfeitamente projetado que os restos permaneceram quase intactos por mais de 2 décadas, ganhando notoriedade local como o corset de ferro de Fields. A durabilidade dos corpos pendurados variava dependendo do design do gibbet e das condições climáticas. Em alguns casos, os corpos podiam ficar pendurados por anos ou até décadas, servindo como um lembrete constante do preço da rebelião. Um dos casos mais notáveis foi o de George Wood, um pirata executado em 1765, cujo corpo permaneceu em sua gaiola de ferro em Halifax, Nova Escócia, por mais de 20 anos. Dizia-se que durante as tempestades, os ecos de suas correntes ressoavam de longe, como um presságio aterrador da punição que aguardava os piratas infelizes. Da mesma forma, o cadáver de John Brads, um assassino executado em 1742, ficou pendurado em seu gibbet em Rye, Inglaterra, por 50 anos. Sua longevidade levou à famosa expressão "lá estarás tanto como Brads", referindo-se a algo que perdura ao longo do tempo. O propósito do Jitting era claro: destruir o espírito do criminoso e impedir que outros seguissem o mesmo caminho. No entanto, muitas vezes tinha o efeito oposto. O espetáculo do Jitting não apenas atraía multidões de curiosos, mas em alguns casos provocava simpatia pelos condenados. A execução e a exposição pública de piratas em suas gaiolas levavam a uma reflexão sombria sobre a mortalidade humana. Quando o pirata Charles Vane foi gibbeted em Port Royal, Jamaica, em 1721, testemunhas relataram que, após a fascinação inicial, a multidão começou a se sentir desconfortável e reflexiva ao ver o estado dos restos do pirata, observando a fragilidade da vida humana. Apesar da brutalidade inerente ao Jitting, esse tipo de punição permaneceu na cultura popular como um lembrete perpétuo do destino que aguardava aqueles que desafiavam a lei. Mesmo William Joblin, executado em 1786 por assassinato,
atraiu uma multidão tão grande que as autoridades temiam um motim. Foi relatado que a esposa de Joblin visitava a gaiola todas as noites, o que apenas amplificava a inquietação do público sobre o espetáculo macabro. À medida que o século XIX avançava, a opinião pública começou a se voltar contra o Jitting. A brutalidade dessa prática, a visão do corpo em decomposição suspenso em uma gaiola, começou a parecer cada vez mais bárbara. Em 1834, a Inglaterra aboliu oficialmente o Jitting com a aprovação da lei de pendurar em correntes, marcando o fim de uma era em que corpos pendurados serviam como espetáculo para deter o crime. O último caso conhecido de Jitting na Inglaterra foi o de James Cook, um assassino executado em Leicester em 1832, cujo corpo foi exposto em um gibite. A repulsa do público por esse espetáculo macabro levou ao desaparecimento definitivo da prática, e a última grande multidão que assistiu a tais eventos expressou horror pela crueldade do costume. O poeta William Wordsworth, ao saber do evento, comentou que o Jitting era uma prática repugnante, que apenas servia para brutalizar a mente humana. Embora o Jitting tenha sido eventualmente abolido, a memória dessa forma macabra de execução perdura na literatura e no folclore. Em A Ilha do Tesouro, de Robert Louis Stevenson, o pirata gibbeted é uma imagem icônica que ainda ressoa na cultura popular. A obra de Stevenson não apenas capturou a figura dos piratas, mas também a de seus corpos pendurados em gaiolas, decompondo-se enquanto a brisa do mar e os pássaros voavam ao redor deles. As punições dos piratas, embora desumanas e extremas, eram uma parte essencial de um sistema de controle que refletia as duras condições e os valores da época. Apesar de sua brutalidade, essas punições ilustram como, em contextos de anarquia e perigo constante, os líderes piratas buscavam manter a ordem por meio do medo. Embora hoje esses métodos possam parecer cruéis e injustificados, eram vistos como necessários para a sobrevivência em um ambiente tão hostil como o mar, onde uma única falha na disciplina poderia colocar em risco toda a tripulação. A evolução das leis marítimas e as reformas na disciplina deixaram essas práticas para trás, mas a história das punições piratas permanece um lembrete das complexidades do poder e da moralidade em tempos de guerra e caos.